Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. Então, gente, você já sabe que o Leste Conexão faz parte do hub do Leste Empreendedor. Nós temos vários podcasts e esse daqui, para quem não sabe, porque ainda tá chegando agora, o Leste Conexão ele é parecido com os eventos que é o Mulheres do Leste e que nós temos o Leste Valley Talks. Aqui as mulheres contarão as suas histórias. E, gente, já teve uma conexão aqui que já pediu pro diretor já prender a mesa, porque o negócio hoje vai ser bom, tá? Então, não esqueça, curtir, compartilhar, vai lá, comenta, segue, tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais, tá? Então, meninas, vamos lá. A gente primeiro vai começar com uma de vocês, contando a história de vocês. Fica tranquilo com relação ao tempo. E vai contando mesmo, tá? E contando a sua história, a sua trajetória até chegar nos dias de hoje e o porquê que vocês se tornaram as empreendedoras que vocês são, tá bom? Então, vamos ver quem é que tá mais nervosa. Deixa eu ver... Pode começar, Joy. Vamos lá, meu nome é Joyce, mas todos me conhecem como Joy, porque eu sou da Joy Souza Assessoria Cerimonial. Já estou indo no ramo há 12 anos, tenho 36 anos, sou casada há 1 ano e 3 meses, sou mãe de gato, mãe do Willy. E a minha trajetória começou assim, de uma maneira muito inusitada. Eu nunca almejei ser cerimonialista ou fazer eventos. Eu nunca imaginava que tinha essa função. Como eu já falei minha idade, eu não vou me condenar muito. Lembra do Orkut, né? Era ótimo, Orkut. Pegamos de idade. Né? Foi lá que eu me aprofundei sobre a atual área, né? A minha área hoje de vida, que é trabalhar com eventos, com organização de eventos. Lá eu conheci uma cerimonialista chamada Liz Farini, no qual me ajudou muito. Ela não era daqui. E ali foi a primeira porta que eu entrei aí nessa questão. Mas como que eu caí no cerimonial? Sou engenheira de produção, inclusive pós-graduada, né? Fiz a pós-graduação. Trabalhei já no ramo corporativo, né? Empresas e tudo mais. Só que eu fui ajudar uma amiga no casamento. Esse jeitinho da gente querer ajudar as pessoas, né? De servir as pessoas. Ela teve um problema. Na época era disquete, né? Casamento, CDRW... Eu já falei minha idade, não tenho vergonha, não. Gente, a melhor época, com todo respeito, foi a nossa. É verdade. E eu vi que tá tendo muitas intercorrências e eu vi o desespero da família. Eu não sei, falei, vou ajudar. Aí o fotógrafo, cerimonialista. Eu, gente, que nome complicado de pessoa, né? Falei, olha, eu não sei quem é essa pessoa. Gente, eu achava que era um nome de pessoa. Ele falou, não, é uma função no casamento. E eu pensei que você era, gente. Eu tinha um cabelo cacheado. Caramba, tava com salto fez alto. transição. Tava... Não fez... Tinha um salto alto rosa, toda de pink. Você acha que eu ia ser uma cerimonialista? Não ia dar, né, gente? Mas ali eu vi que aquele era como eu vou falar? Minha missão, o propósito da minha vida. Eu me aprofundei, fiz cursos. Não foi fácil a jornada no início, né? Meu pai, não, mas você fez faculdade de engenharia. Você vai ser uma engenheira, isso não vai dar certo, né? A gente escuta muito isso quando a gente larga tudo e começa a querer empreender, né? Fazer do nosso jeito. A partir desse evento que você foi pesquisar o que era. Isso aí, porque eu não sabia. Entendi. E aí foi pro Orkut e tal, enfim, ajudei. E aí eu me apaixonei. E eu descobri o quanto eu amo servir pessoas. O quanto eu amo sonhar sonhos. E eu comecei primeiro ajudando o casamento das amigas. Não que era o momento de errar, era o momento de praticar e aprender. Sim. E aí eu comecei, vou fazer a cerimônia. Aí a minha amiga falava, troca a roupa na recepção e fica comigo. E assim fui fazendo cursos com vários profissionais. E tô aí. Pela misericórdia de Deus, há 12 anos, né? Hoje eu sou formada em gestão de eventos. Já pesquisei, quero fazer um mestrado, porque eu dou cursos de cerimonial, dou mentoria. Ah, legal. E eu amo também ensinar pessoas. Porque do mesmo jeito que eu comecei, vamos falar do nada, né? Comecei ajudando uma pessoa e ali eu descobri qual era o meu propósito. Eu acho que ninguém tem que desistir do seu propósito.
Por mais que a gente tenha pessoas que não acreditam na gente ou diz que aquele caminho não tá bom, não é certo, eu acho que se a gente acredita e foi algo enviado por Deus, a gente tem que seguir aquele propósito. É a nossa missão. É verdade. Então, eu tô aí há 12 anos servindo pessoas, não só noivas. Hoje eu faço casamento, não só casamentos, mas faço 15 anos, bodas. E eu brinco que eu já zerei a vida. Eu já fiz um chá revelação, como eu já fiz um aniversário de 100 anos. Caramba, 100 anos. Fiz um cerimonial de aniversário de 100 anos. Ah, Que 100 lindo. anos. Aniversário de 100 anos. E coisa mais linda. Ai, Seu gente. Lúcio mais lúcido que eu. Era muita honra. Porque Caraca, que os meus tios avós Legal. fizeram um casamento de 80 anos. Que Nossa, lindo. meu Deus, coisa linda. 80 anos. Gente, eu acho... Calma aí, o casal tava fazendo 80 anos juntos? Meus tios avós estavam fazendo. Gente, coisa linda. Ai, coisa Ele- linda. Até bugou aqui minha cabeça, peraí. Sim, ela tinha 97, 98 e ele já tava com 100 e... Gente, coisa mais Três. linda. Que legal. Muita honra. Eu vou mostrar aqui a Coisa foto aqui pra mais- vocês. Eu vou querer, aqui, eu vou querer ver. do casal. E era muito bacana, eu até fico emocionado na época quando eu via, né? Eu lembro que a casa deles ficavam... minha família não é daqui do Brasil, né? Minha família é de fora. E eles possuem uma fábrica, né? De embutidos, estilo Sadia, Perdigão e tal. Então, tipo assim, quase todo mundo da família trabalha lá. Então, quando eu fui pra lá pra poder estudar, então, tipo assim, Pedro trabalha onde? Vai trabalhar lá com o pessoal da família. E era ligado à casa deles, né? Então, muitas vezes eu ficava lá. Eu já ficava lá trabalhar, fazia as coisas e ficava lá. Ou então tomava café lá. E era uma coisa assim, pra mim eu era muito novinho, né? Mas era uma coisa que que você fica imaginando. Porque eles já eram muito idosos já nessa época. E eu lembro que, olha como é que era a rotina. Eles tinham uma pessoa que cuidava delas, né? Cuidava do casal, né? Porque já por causa da idade. Ela acordava mais cedo para poder ajudar a menina, né? Para poder arrumar o café da manhã e tudo. E ficava sentada esperando ele acordar. Ai, gente. Ficava acordada esperando. E ela ficava lá. E ficava nervosa, assim, né? Ela ficava assim. Tipo assim, ficava assim. Aí quando ele chegava, ela ia, dava um beijo nele e falava, te amo muito. Ai, coisa linda. Cara, não existe isso hoje em dia. É. Aí eu Fala aí. ficava assim, Que exemplo. gente, nessa idade e tal. Aí eu fiquei assim, É, agora tipo, ferrou, gente, porque menos do que isso eu A não vou barra querer. elevou Menos do que demais. isso eu não vou querer. Verdade. A barra ficou... Crescer com esse ambiente é incrível. A barra Por exemplo, ficou você sente o amor altíssima. ali, né? Tanto que quando ele faleceu, todo mundo já sabia que ela não ia durar muito tempo. Não, não, Caraca, é. Não ia. Levou pra morar junto, tinha uns netos e tudo. Cara, mas imagina, mais de 80 anos Com juntos. certeza. não, gente, eu não tenho vida separada. É uma Não coisa tem, só, já é. é uma coisa só quando casa. E ali, então, de E era uma dinâmica Amor. do casal que você via. Uhum. Era uma coisa muito linda. Mas enfim, não era nem era pra estar Não, passando não, aqui. lindo. Legal. Isso é Mas muito foi, lindo. mas foi uma experiência que eu fiquei olhando de casal que particularmente eu não vi até hoje eu não conheço assim outro casal Muito raro. que teve assim, né, uma experiência, mesmo assim com 40, 50 anos, particularmente eu não conheço, com certeza deve ter, né? Sim. Mas eu não conheci, se vocês conhecem. Conheci ainda. Então é raro, né? Raro. Raro. Mas enfim, Joy, tem mais alguma coisa? Não, então, você falando, né, sobre isso, e assim, Deus ama casamentos. Então, era o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Então, o casamento é algo abençoado por Deus, né? Então, eu acho assim, a gente não pode deixar de acreditar no amor. Então, assim, todo casal que vai fechar comigo, eu gosto de fazer uma reunião. Eu não gosto de passar um orçamento vago. Eu poderia muito bem falar, tá aqui meu orçamento, vamos fechar? Eu gosto de conhecer o casal, a história do casal, me conectar com o casal, porque é muito importante isso. Exatamente. Porque será que eles acreditam no mesmo coisa que eu acredito? Que o casamento, ele é para a vida toda? Porque casamento é uma escolha, né? É verdade. Escolher amar, perdoar, Renunciar. renunciar, isso aí. Só que as pessoas hoje, né, estão muito à pressa.
o pra ontem. Não, tem que ser agora. E o seu exemplo. É. Quantas vezes eles renunciaram, se perdoaram, se escolheram? E vem a lembrança. Qual é a lembrança? Sim, mas você sabe qual era a história que todo mundo falava lá? Que, tipo assim, era aquela história que a gente vê de filme. Era estilo alma gêmea mesmo, assim. Parece. Caramba. Pode ser que tinham brigas entre eles e tal. É, Só que normal, porque, tipo normal. assim, eram 10 irmãos, né? Tiveram 10 filhos. E que falaram que, tipo assim, nunca viu ele levantando a voz pra ela. Ela sempre... Claro, ela... Estilo antigo, né? Era É. de casa, do lar, não sei o quê, submissa e tudo e tal. Assim, Que era como o padrão forma que era o daquela padrão. época, né? De não Normal, brigar assim. Cara, mas naquela tipo assim, época. falo... Aí, que, tô te falando que como eram meus tios avós, então era, tipo assim... Nunca que eles viram ele gritando, subindo a voz pra ela. Falou que ela que costumava fazer isso, inclusive, porque ele era muito agitado. Ele era muito... Cara, ele, tipo assim, ele contava com quase 100 anos, ele tava lá no sítio querendo subir um muro, Nossa. sabe? Ele era agitado, Gente. ele era muito agitado. Entendeu? Então era mais ou menos, mas tipo assim, falaram que parecia mesmo que tinham sido feitos um pro outro, assim. Sim. Legal. É uma coisa muito... É muito Quando eu lindo falo ver da isso. renúncia, o que que acontece? Todo casal tem as suas divergências, mas é como que eu vou lidar com a divergência do outro. Exemplo, quem se respeita não grita com o outro na frente de uma pessoa, de É uma verdade. família, de um filho. Aconteceu uma intercorrência ali, chega no canto, olha, fulano, amor, não gostei. Olha, eu me senti desconfortável com aquilo. Mas eu preferi me calar, contornar. Ah, não, amor, realmente, me perdoa. Isso é o renunciar. Não é um tipo, né, algo assim pesado. Mas fazer com que o relacionamento é leve, é relevar. É igual que você falou, Pedro. Ah, ele era muito agitado e tal. Ela que ficava. Mas ele, em vez de retrucar, falava assim: por que você tá me censurando? Não, ele Sim, ele sim. levava, tipo, então esportiva. isso faz o relacionamento ser leve, É verdade. o casamento ser leve. É a forma como a gente sente o que o outro tá fazendo e ali indo, né, se equilibrando, se conhecendo. Pra quê? Ah, vamos criar os filhos. Ah, sua mãe falou que não. Então é não. Mesmo ele querendo dizer sim. Depois ele vai lá no canto e fala: poxa, amor, você falou assim com o nosso filho e tal, mas eu concordei com você, mas pô, vamos conversar aqui. Então, assim, viver mais o anonimato do casal, né? Isso aí. Então, assim, começa a ter cumplicidade, um começa a entender melhor o outro, e aí flui. E aí eles viram melhores amigos, porque essas coisas são banais. É Isso, e não... Mas a gente tem uma geração hoje que. Não gostei. Não, não quero. Não, você tá errado. É minha muito verdade, assim, é o meu eu. É o meu eu, é minha verdade. Se não for do meu jeito, eu não sou obrigado, eu não Isso sou aí. obrigada. Frases feitas. Então, Não tem essa. e por isso que, infelizmente, não tô falando todos, mas É. infelizmente muitos casamentos não fluem por causa disso. O CD é nesse momento. Achei a foto. Aqui. Ai, que lindos. Olha, gente. Gente. Que coisa linda. Caraca, Ah, que para. top. Nem parece. Lindos. Não parece que tem depois, Sim. não, essa idade toda, não. Então, linda. assim, é muito importante. Então, eu gosto de fazer Não, essa foto aqui é antiga, tá? Deve ter Ah. uns 5 anos, mais ou menos. Ah, mas mas de ainda qualquer assim- forma. Mas ainda assim não tá tão É, antiga, né? Tá é. ótimo. Então, assim, por isso que eu gosto de fazer reunião com o casal, conhecer, ver a conexão ali do casal. Né? Porque, poxa, esse casal vai durar. Por exemplo, eu tenho casais que tem 10, 11, 12 anos de casado, tem filhos. É lindo isso, ver construindo a bacana. família, sabe? Eu tive noiva que eu fiz o 15 anos da filha, depois eu fiz a bodas da mãe, Bem sabe? legal. Cria Isso é conexão, muito sabe? bom, a gente acaba Bom. criando. E eu acabo criando não só a conexão do casal, mas quando é debutante, a mãe. Aí, por exemplo, eu até postei no Instagram hoje, 3 amigas eu fiz já o 15 anos, assim, uma foi 16, outra foi 15, outra vai ser 15. Tipo assim, é isso. É você se conectar de uma tal maneira que isso vai sendo levado, vai sendo passado, né? Então, assim, é isso. E E vamos... falando de conexão, antes de passar pra próxima, Pode passar pra mim. qual foi assim, o evento que mais te emocionou? Algum ponto específico que você se recorda, assim, que mais te tocou?
Claro que cada evento, é o que a gente estava conversando antes, tem aquela conexão, é uma história diferente, mas tem algum, assim, que te marcou de alguma maneira? Ai, gente, falando assim, são tantos que me marcaram. Assim, eu acho assim muito bonito quando o casal ele não tira ali na cerimônia o estilo da cerimônia. Exemplo, hoje tem cerimônias temáticas, né? Tem cerimônias que os padrinhos entram dançando. Mas assim, eu tive um casamento que ambos não tinham as suas mães. E eles quiseram representar as mães ali. Então eles reservaram uma cadeirinha. De honra. Bacana. Muito legal. E os filhos deles, né, de ambos, entrou com uma foto e colocou ali na cadeira. Ah, que legal. Ambos não tinham mais as suas mães. Ela entrou com um familiar, ele também. Então foi muito bonito. Então, honrar pai e mãe, né? Mas assim, uma cena que eu acho linda em casamento é quando eu tive um casamento até recentemente, né, em maio, que os noivos fizeram uma carta para os pais, agradecendo por tudo e dizendo, ó, a partir de agora a gente vai seguir. E como Jesus lavou o pé dos seus discípulos, eu quero lavar os pés de vocês. Que coisa E eles foram lavar os pés dos legal. pais, Que honra. se despediram dos pais, porque agora eles iriam construir a sua Aham. família. Muito Que legal. legal. Né? Então, assim, esses momentos não só de honrar a família, mas de honrar a Deus, botar Jesus como convidado de honra, para mim é um marco, porque são princípios. E princípios, eles não podem ser quebrados. E eu acho que quando você segue o princípio de honrar Deus, pai, mãe, família, gente, esse casal só vai arrebentar. Legal, legal. Seguir lindo. Muito legal. Princípios são inegociáveis. É verdade. Jaqueline. Ela me deixou emocionada com a parte da mãe. Mas não vou chorar. Não, já. Bom, eu morava em Angra, né? E resolvi crescer, né? Eu sei que Angra é uma cidade muito pequena, cidade turística, né? Tecnicamente pequena. Então não tinha muita coisa a fazer, mais turismo. Então eu resolvi vir para o Rio. Em 2013 vim para o Rio com a cara e a coragem, né? E decidi, foi isso que eu quero. E aqui eu comecei minha vida. Aí me matriculei, estudei, formada em Direito. Hoje, graças a Deus, aos trancos e barrancos, mas me formei. E comecei uma vida aqui no Rio, onde eu amadureci, cresci profissionalmente, principalmente, e deixei meus pais em Angra. Então eu tinha aquela rotina de Rio-Angra com muita frequência, porque apesar de estar distante, ainda tinha um vínculo. Eu sempre honrei meus pais até o último dia de vida deles. E aí eu comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça na época, né, como estagiando. Após o estágio, eu comecei na empresa onde eu estou hoje, que é a JC Luz, como corretora de seguros. E, paralelo a isso, abri a Andrade Consultoria com o meu irmão, né, que é uma empresa de treinamentos e consultorias e treinamentos. E aí, a partir daí, a gente começou uma trajetória. Nesse meio tempo, meu irmão chegou para mim e falou assim, isso aqui não vai dar em nada, vou desistir. Não sei o quê. Eu falei, o quê? Tá maluco? Tinha material, tinha tudo que eu paguei, que eu fiz, tá maluco? Não, a gente vai continuar. Não, acabou. E a gente encerrou a Andrade Consultoria por um tempo. Eu continuei no ramo que eu gosto, que eu amo também cuidar de vidas, né? E trabalhando com seguros e plano de saúde é uma forma de cuidar também. Não é só vender. É entender o que ele precisa, entender qual é a necessidade. Porque não é, você quer um plano de saúde, sua idade, o preço é esse, toma aqui. Não, não é assim. Então, a gente tem que entender buscar qual melhor atende aquela Exatamente. pessoa, Então, eu gosto desse contato, de ir até o cliente, de entender o que ele quer. Sim. Né? E, passado-se um tempo, meu irmão, vamos voltar com a empresa? Eu falei, vamos. Vamos voltar. Vamos voltar porque eu acho que vai dar certo. Eu falei, acho que não, tá dando certo, você que quis desistir. E a gente continuou treinando, dando consultoria, dando treinamentos. Ele é engenheiro ambiental e eu dando consultoria jurídica e outros treinamentos paralelos, mas continuo, né, no ramo de seguros, que eu amo os dois. Né, muito bom. E desde então tô aqui. E quando foi em 2019,
A gente passou uma fase um pouco delicada com meu pai, né? Em 2019, eu tive que ficar mais tempo em Angra. Meu pai ele teve que fazer uma cirurgia, estava com 95% das vezes entupidas. Então, ele fez alguns tratamentos, não deu certo, ele teve que operar. E aí ele estava numa fila, né? Muito irônico, né? Eu trabalhava com plano de saúde, mas eu não tinha para ele, porque os que atendiam na idade dele, Angra não tem a cobertura. Então, tudo a gente pagava, a gente corria atrás. Então, a gente conseguiu antecipar a cirurgia dele. E aí, eu costumo falar que sempre as coisas difíceis ficam para mim, né? Então, eu internei meu pai em Volta Redonda, levei ele, sorridente, nem parecia que meu pai estava mal, né? Sorridente, e aí ele ainda me zoando ainda, que eu estava passando mal durante a viagem, né? E ali a gente teve uma conversa, eu era casada nessa época, e passava alguns perrengues no casamento, né? De algumas agressões psicológicas, verbais, ciúme doentio que tinha. Então, nessa época, além de estar na batalha, né, do casamento, com meu pai internado, e ele sempre ali me julgando, né? Me julgando de alguma coisa. Tá indo pra Angra, né, pra ver seu pai, enfim, me julgando. Deixei ele quietinho lá, fica quietinho, vou cuidar do meu pai. Então, fui cuidar do meu pai. Então, foi uma conversa, a última conversa, se eu soubesse que aquela ia ser a última conversa, nossa. E ele falou, filha, a decisão que você tomar em relação ao seu casamento, assina embaixo. Porque, como eu tinha um exemplo dos meus pais de casamento, de família, eles foram casados quase 50 anos. Então, a gente vem daquele conceito, né? Sim. E eu falei, casamento pra sempre. A gente não casa pra separar. A gente casa pra ficar casado. Com certeza. Então, a gente tenta consertar ali, como antigamente as pessoas consertavam, né? Tentavam consertar e dava certo. Hoje em dia, ninguém conserta mais nada. Brigou, igual você falou, brigou, já era. Desculpa te cortar, mas assim, geralmente, né? Hoje quebrou, joga fora. Isso aí. E muitas muito pessoas isso. estão Não quer fazendo consertar. isso. Não quer consertar, não quer ter o Exatamente. trabalho de consertar. Isso aí. Mas isso tem muita coisa a ver até com a tecnologia trouxe muitos benefícios pra gente, mas também trouxe alguns malefícios. Hoje, Sim. inclusive, eu compartilhei uma matéria de um professor que ele estava falando sobre os aplicativos de relacionamento, né? E aí eu compartilhei justamente falando sobre o que está acontecendo, né? Ele utilizou já aquela expressão, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Porque ele fala justamente sobre o que os aplicativos fizeram. Exatamente. Que é o quê? Você baixa ali, você de repente recebeu, e eu digo que até o Instagram também, de repente uma pessoa deu uma curtida na sua foto, uma pessoa que você considera e que a sociedade considera de repente um pouco acima da média com relação à beleza ou status ou o que for, e aí aparece uma outra pessoa que você julga mediano, e você fala, para pra pensar e fala assim, pô, mas vem cá, mas se tem essa pessoa que ela tá acima da média, por que eu vou querer uma pessoa mediana? Então fica nessa escolha de tantos critérios. Obviamente todo mundo tem que ter critérios, mas são os critérios que... Enfim, eu tava falando ainda há pouco até a experiência de uma pessoa, não vou mencionar o nome, né? Mas que foi justamente... Acabou indo por isso, mas resolveu se abrir. E aí, por ter deixado essa oportunidade, hoje já tá há anos feliz, contente, casados, né? E compartilhando hoje de uma vida, e você vê que os dois, assim, estão muito bem juntos. Então, eu acho que essa questão disso de descartável, né? De deixar. Acho que como antigamente não tinha muitas opções, também, vamos se dizer, então acho que era um pouquinho mais vamos se dizer que era um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que não é nem questão de opção, eu acho mais esse imediatismo. Como é que é a palavra? Acho que Não, mas imediatismo. eu acho que imediatismo As pessoas sempre... querem tudo muito rápido, não quer resolver, não quer sentar e conversar. Então, mas justamente porque tem opções. Isso, Antigamente, também. quando não tinha, Era difícil. por exemplo, era um não tinha contato. você não conhecia. O máximo que verdade. você conhecia era o pessoal do teu trabalho, o pessoal, de Do repente, da bairro sua ali, igreja, do seu bairro. Máximo ali de um outro bairro ali, você não conhecia muita gente. Hoje, assim como vocês devem conhecer, como eu conheço,
assim, você pode, de repente, ter um relacionamento com uma pessoa lá do Ceará, É a distância. É. lá do Rio Grande do Sul. É. Entendo o Inclusive, que você vou tá contar falando. uma história Mas engraçada. Então são muitas. São, assim, o Instagram abre um leque de opções que você pensa assim: caramba, É como uma prateleira, né? é uma prateleira. Então acho que é por isso que hoje, tipo assim, pra que eu vou consertar se tá, entre aspas, está tão fácil encontrar alguém? Agora, desculpa. Pode Mas falar. nada, mas sabe o que acontece? Isso são as distrações. Isso. As pessoas hoje estão muito carentes. As pessoas são carentes. E elas querem, e elas estão invertendo os papéis. Ninguém namora mais. Você conhece uma pessoa num mês, no outro mês ela Isso. já está casada. É. Casada, o cara já está morando Dá com tempo ela. de conhecer. A gente hoje, né, viu a Preta Gil faleceu ontem e eu estava vendo a história dela. Ela conheceu esse rapaz, metralhou o rapaz, falou mal. Ela conheceu ele e 2 meses depois eles casaram. Então, como que 2 meses você conhece alguém? Mas no caso dela é até difícil, né? Não ser tão rápido, porque ela tava com uma situação complicada de saúde. Não, quando ela casou. Quando ela casou com Ah, um outro sim. rapaz. Com um rapaz que teve a o situação. antigo. Isso. É, o Entendi, rapaz entendi. que deixou quando descobriu que ela estava com câncer, então ela conheceu, não sei se foi no show, no evento, e logo depois eles estavam morando juntos. Então não teve tempo para conhecer nada, para entender. Um problema chegou, ele não estava preparado emocionalmente e nem tinha esse vínculo de amizade como os seus avós tiveram. É verdade. Então não soube segurar. Então as renúncias, ninguém quer renunciar pelo outro. A pessoa só quer a parte boa. Isso Você vê aí. como Instagram, você não posta seu É esse perrengue. o ponto. Você coloca só as suas alegrias ali e as pessoas vão morrendo porque começam a se comparar vida com do outro aquilo que Mas está ali. Sim, mas vai mas acontecendo. isso de renúncia e tudo, isso tem muito a ver com o caráter da pessoa. Porque Sim. eu acho que se a pessoa, ela é o famoso do pouco e do muito, então acabou de conhecer, se já tá pensando em, tipo assim, já aconteceu alguma situação de renúncia, eu acho que lá na frente também, se acontecesse alguma coisa, iria Sim, pensar. mas não criou acabou um pensando, vínculo, um elo É. ali de amor. Isso só acontece com seus avós porque eles têm decisão, amor. né? Ou Mas é é um uma amor, decisão, é mas uma é uma decisão. decisão. Aí, Exatamente. por exemplo, você não conhece, não cria um vínculo com aquela pessoa. No caso da Preta, descobre que a mulher tá naquela situação. Agora, eu quero uma vida. Ele decidiu não querer ficar ali. Então é realmente decidir aquilo. Se você não tem aquela conexão, é difícil você decidir. Mas E você será que fica deu tempo sabendo de do ter caso amor? do cara do Martim da Vila? Martim Não. da Vila, não. Foi Martim da Vila, não? Não sei. Foi quem? Foi um que é desses cantores de samba, aí bem famoso. Não sei. Também não. Então, é um bem famoso. Eu não sou, mas eu lembro que tava também com uma mulher que ele... Isso, Arlindo Cruz. isso. Arlindo Tava Cruz. tentando lembrar. Ela Que ele traiu tava com uma mulher... Não, tava com uma mulher, ele ficou doente ao ponto Ele de... que- E ela ficou com Ela ele até o cuidou final. dele. Não, ao contrário. Ela só Também foi já embora. tava durante um bom tempo, os dois. E aí ele se adoeceu ao ponto de precisar de ajuda E ela foi embora. e ela foi embora. Aí já Gente, entrou um outro fator que foi a falta Não. de perdão. Ele já devia aprontar muito, então ela foi a gota d'água. Agora, tem casos de hoje que você vê as meninas rolando, né? Como você falou, as opções. É um cardápio humano, realmente. Sim. Só que elas querem preencher o vazio. Sim. Então ficam procurando aqui e aqui. Conhecem um cara num dia, saem com ele, ficam tudo, né? Tem uma barba, cabelo e bigode. E quer no dia seguinte que o cara liga pra sair, pra convidar pra um jantar, pra ir pro cinema. Aí o cara não faz, se frustra. E isso vai... Aí ela sai de novo, ela bebe, ela encontra um cara e vai ocupando os vazios que vão permanecer. É que nada como você disso falou, vai. hoje tem essa Hoje facilidade. tem essa facilidade. Mas Mas não Antigamente queria... não tinha. antigamente não tinha. E assim, gente, um ponto. Antigamente as pessoas se conheciam. Isso. Hoje as pessoas, elas não olham dentro. Elas escolhem por fora. era o É o momento. externo. Ah, fulano, igual você estava falando do aplicativo. Ah, esse aqui é mais bonito do que esse. Ó, gosta de animais, gosta de viajar, gosta de esporte. Ok, legal. Mas aí entra o outro ponto que você falou. Mas aí, pô, esse aqui eu já vou cair dentro. Nossa, é bonito, tem um padrão de vida legal, vou cair dentro. Pô, já vou pegar, já vou morar 2 meses. Pô, já tá me chamando pra ficar na casa dele, já me deu uma chave, vou ficar aqui. E aí,
tá tudo muito bom, muito legal, mas cadê O aquela agora. coisa da conquista? Não tem, não existe. Ó, mais meu hoje em marido dia. ficou 3 meses pra conseguir ficar comigo. Depois ele ainda me pediu, um mês depois ele ainda me pediu em Falou. namoro, pra me conhecer, 3 meses. A gente ficou naquela amizade. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? A fase da conquista. A mulher, ela deixar ser conquistada. Hoje as mulheres, é como falou, é a rede social. Hoje eu não tenho mais Instagram pessoal, só tenho o meu profissional. Porque eu vejo muitas pessoas doentes na E internet. ficam mesmo. Bom dia, quero mostrar a parte boa. Bom dia, minha vida é assim. Bom dia, hoje é lindo. Boa tarde, maravilhoso. Boa noite, não sei o quê. Mas, gente, cadê isso aqui? Tempo de mesa. No momento. Quando uma pessoa tá tempo de mesa, peraí, gente, vou fazer a foto. Esquece do momento da mesa, o momento da comunhão, do conhecer. Hoje, o conhecer o interior da pessoa, não dá. tem. Eu acho que se tivesse essa conversa, o conhecer, eu digo hoje, evitaria muitos problemas. Eu sei porque eu já fui assim. Eu fiquei com uma pessoa por beleza e no fim das contas me dei mal. Não foi meu atual esposo não, tá, gente? Foi antes. Meu atual esposo é uma bênção, graças a Deus. Então, é isso. É o conhecer. É verdade. Mas eu tive que errar pra fazer a forma certa. Mas também, eu acho que antigamente você era um pouco mais. Assim, dificilmente você conhecia alguém que não conhecia alguém próximo. Não sei se vocês Tô te estão conseguindo entendendo. entender. Tô. Sim. Sabe, não era uma Sabia pessoa. a família, sabia o muito sobrenome da família. Não era uma pessoa de quem- muito aleatória. É. Alguém conhecia que conhecia ali, que foi. Ah, ó, ele é primo de um amigo meu, ele é amigo de um amigo Sim, meu. é. Então, hoje é uma pessoa completa. Graças É. às redes sociais, a gente tem muita coisa, muitos casamentos. Informações Muitos ali, né? casamentos É. aconteceram, muitas Uhum. coisas boas aconteceram, mas também você não tem informação Nenhuma. uma da pessoa. Verdade. Mas antigamente fazia dar certo, porque tinha a vergonha de separar. Eu lembro que vovó, quando separou cedo, antigamente. minha mãe e primas até, que não posso fazer isso. Então aceitou até o último dia os filhos chegarem e falaram: mãe, separa, mãe. E não. Então vivi uma vida ali também de suportar. E aí, nesse suportar, iam até se conhecendo e iam criando até, consertando né, ali mesmo, consertando os erros. consertando. Porque Uhum, sim. tinha isso também, né? Tinha a vergonha de mulher separada, desquitada. Antigamente era. Nossa, Desquite. era uma vergonha. Até hoje ainda há um preconceito. Se for ver na igreja, divorciado. Então, era um pouquinho assim. Hoje as pessoas não estão nem aí. Então, elas estão perdendo o valor, na É verdade. verdade. É. O valor das coisas Sabe e o que delas que é mesmas. isso? Falta de autoconhecimento. Sim, Quando falta você de Deus. se preocupa em achar alguém para suprir suas necessidades, ao invés de você se descobrir e se suprir, tudo fica Identidade, diferente. né? É Tudo verdade. fica diferente. Hoje em dia as pessoas não olham para dentro. Também não sei como era antigamente, né? A verdade. gente sabe de histórias De que ouvir. contam Uhum. e etc. A gente tá falando muito aqui de tempo. Casou com pouco tempo, casou com muito tempo, ficou muito tempo, ficou pouco tempo. Eu acho que isso é muito relativo. Vai muito da parte de amadurecer da pessoa. Se a pessoa é madura o suficiente de decidir escolher aquilo dali, ok. Mas elas não se conhecem nem pra decidir se aquilo dali Exatamente. vai ser algo que vai ser bom ou não pra Elas elas. se posicionam mais, não sabem o que querem. É. É. E É aí, Joyce. quando meu pai falou, Jaqueline, a decisão que você tomar é essa, eu vou assinar embaixo. Beleza. No dia seguinte, meu pai foi pro centro cirúrgico, operou a cirurgia de 8 às 14, sucesso total, o médico, caraca, seu pai é forte, que legal. Pós-operatório, 7 da noite, 5 paradas cardíacas. Meu Deus. Nossa. Vai eu dar notícia ruim pra família. Foi muito ruim. Porque eu dei uma notícia boa, todo mundo ficou feliz, depois dá uma notícia ruim, Perfeito. pós-operatório. E trouxe meu pai dentro de um caixão, no maior silêncio. Fomos rindo, brincando e trouxe ele no silêncio. E quando eu voltei, quando a gente terminou todo o processo de enterro e tudo, e voltei, tomei a decisão e me separei. Porém, quando eu fui me separar, o que o pastor falou? Vamos dar a segunda chance. Paguei 2 vezes o divórcio. Divorciei 2 vezes. Paguei uma vez, falei, vamos, cancela tudo, vou refazer meu casamento, né? Vou refazer o casamento, tô na igreja, Deus falou, o pastor falou, vamos refazer o casamento.
vamos refazer o casamento. Foi muito engraçado que Deus responde. Sim. Numa segunda-feira eu orei em prol do meu casamento com uma pastora. Pra ele me dar resposta. Sim. Na sexta-feira ele me deu resposta. Orei assim, ela orou assim, dá um caminho pra sua filha. Carta, sonho ou... Carta, sonho ou... Foi 3 coisas. Carta, sonho ou pessoa, uma coisa assim. Print, pessoa e sonho. Print, carta, né? Hoje em dia não tem carta, então seria o print. 10 para meia-noite de sexta-feira, que a gente ia viajar no sábado, né? Refazendo o caminho, cada um nas suas casas, mas refazendo o caminho pra ver onde que a gente errou. Então, 10 para meia-noite, sexta-feira, uma pessoa me chama no Instagram. Meu Deus. Posso falar contigo? Eu falei, pode. Pode. Aí, tem WhatsApp? Tenho. Aí, mandou tudo ali no WhatsApp. Eu falei, meu Deus. Deus falando já, né? Print é carta. A carta que é o print é a pessoa. Porque sonho, a gente ia fazer o que com sonho? Sonho, Você precisava Na minha cabeça. prova, né? né? Seria. E aí, a partir daí eu liguei para advogado no dia seguinte, falei, ó, volta pro processo. Ou seja, paguei 2 vezes advogado, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Ou seja, descobri que ele estava me traindo ali. Todas aquelas desconfianças, todos aqueles mimimis, na verdade, no fundo, ele estava me traindo. E separei, depois de várias chances, várias tudo, que enquanto não houve traição, a gente vai dando oportunidade, que a gente pensa que vai mudar. Vai mudar, vai mudar, mudar. E não muda. Sim. Então, a partir dali, eu dei entrada no divórcio e acabou. Separada 5 anos, 6 anos, graças a Deus. E aí, depois veio a batalha com a minha mãe. Minha mãe era tão apegada ao meu pai que ela durou 5 anos. Em 2023, minha mãe teve o primeiro AVC. Em 2024, ela teve mais 3. O 4º AVC paralisou os 2 lados dela. E aí, eu de novo, Rio Angra. Teve uma época que eu fiquei lá direto para cuidar dela. Mas Deus foi muito bom comigo, porque todas as vezes, meu pai, eu tava com ele no último dia, minha mãe tava com ela no último dia. E eu até tenho um vídeo que ela tava com os 2 lados paralisados. Os 2 lados. E ela apertou minha mão. E o médico falou, impossível. Eu falei, não importa, doutor. Ela apertou minha mão. É. E eu tenho esse vídeo no meu Instagram. E ali eu estava com a minha mãe mais uma vez, até o último dia. É aquela questão, honrar pai e mãe até o último momento. Eu sempre fui assim, de honrar pai e mãe, porque meus pais sempre foram tudo para mim. Tudo que eu sempre quis, eu conversava com eles, eles me apoiavam, sempre. E quando eu vim pro Rio, eu conversei com eles, quero ir pro Rio, estudar, trabalhar, porque Angra não ia ter jeito. Então, hoje eu fico pensando, se eu estivesse lá, como eu estaria hoje? Talvez não teria chegado onde eu cheguei. E não cheguei ainda, tem muito lugar para percorrer, muito caminho ainda para percorrer ainda. Não cheguei ainda exatamente onde eu quero. Mas já estou caminhando em direção ao que eu quero. Então, eles sempre me apoiaram em tudo. E quando minha mãe se foi, lá estava eu, vendo o último suspiro dela naquele hospital. O último. E a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida foi uma que eu nunca quis fazer. O Senhor, faz a sua vontade. Nunca. Sempre tive medo de pedir para Deus fazer a vontade dele. Sempre, porque vai saber a vontade de Deus. E quando eu vi minha mãe com aquela dificuldade de respirar, dando os últimos suspiros, e o médico, antes disso tudo, o médico falou, sua mãe sair dessa vai vegetar. Vocês querem deixar ela viva num aparelho ou vai assinar um termo abrindo mão de tentar ressuscitar ela? E a gente reuniu, somos 6 lá em casa. Gente, é isso. Tá, a gente assina. Não tinha o que fazer, ela ia ficar no estado vegetativo se ela saísse dali. Ou vivendo por aparelho. Então foi outra decisão mais difícil. E no último dia eu tava ali. No dia que meus plantões no hospital eram todos os finais de semana, porque era o que dava pra mim, por causa do trabalho. Eu saí do trabalho numa sexta e direto. Ficava sexta, sábado e domingo. Voltava na segunda. E nesse dia eu saí antes. Eu peguei na terça-feira o meu plantão. Cheguei lá meia-noite, troquei o plantão com a minha irmã. Era pra ser eu naquela noite. E aí, naquela noite, Deus já tinha... Durante o dia inteiro, Deus já estava me preparando durante o dia inteiro. E quando eu cheguei naquela noite, cheguei no hospital, eu falei assim com o enfermeiro, eu sinto que minha mãe não vai passar dessa noite. Deus já estava me preparando ali. E assim foi. 3 da manhã ela começou a suar frio, gelada, febre de 40, e foi uma batalha muito grande. E ali eu já intercedendo. E quando foi 6 da manhã, ela deu o último suspiro. O último. E, nossa, eu falei, caraca, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Porque eu sou mais forte? Porque o que é?
Então, eu passei por essas batalhas todas. Teve uma época que eu falei, pô, eu não tenho mais por quem fazer, porque eu tinha pela minha mãe. Então, eu vivia pela minha mãe, depois que meu pai morreu. E aí eu pensei, não posso. Eu acho que se eu me entregar, ela não ia gostar disso. Então, eu procurei me fortalecer naquilo que ela sempre quis que eu fosse. E aí eu dei continuidade ao trabalho, que é o que eu gosto de fazer, como eu falei no início. Cuidar de vidas, dar mentoria e continuar seguindo como ela sempre quis que eu fizesse. Como ela sempre me apoiou. É isso. Muito bom. Bacana, Bora. posso falar? Uhum. Nós aqui, a gente vê todo mundo arrumadinho, bonitinho, mas não sabe de nada das histórias que a gente passa, né? Quantas coisas a gente enfrenta para chegar aqui. As pessoas veem o final, não vê a solidão, não vê as perdas. E vou me apresentar, eu sou a Késia, eu sou educadora física e atuo hoje como personal e também sou agente de viagem. Mas vou contar um pouquinho do início da história para entender por que eu gostei de educação física e também por que escolhi viagem, o que me levou, né, da minha profissão de como educadora física para também levar grupos e pessoas para viajar. Eu, desde pequena, sempre fui muito brincalhona, sempre alegre, puxei isso do meu pai. Mamãe já era mais séria, ela dizia que eu era muito popular. Minha filha, você é muito popular. E, entendi. Então, eu já era bem expansiva, papai era comerciante. E na igreja, eu sempre ficava com a parte de sociabilidade e evento. Falei, por que só me botam para fazer isso, gente? Eu queria fazer outras coisas. Mas ali já era minha missão, meu propósito já sendo revelado e eu não entendia nada. Eu falei, não quero fazer mais isso, eu não queria fazer outras coisas. Nas peças da igreja, eu nunca fui Maria quietinha, sempre era a samaritana, eu era namorada de drogado. Eu falei, eu queria fazer outro papel. Eu para ser motoqueira, eu era motoqueira, nunca fui a quietinha. Então, os anos foram passando, fui fazer minha faculdade de educação física, também minha mãe, você podia fazer outra profissão, isso não dá dinheiro, faz outra coisa, mas eu gosto. E aí comecei com recreação. Todas minhas tias e mamãe, vai arrumar um emprego? Eu falei, mas esse é meu emprego. Isso não é emprego. Difícil isso. Isso não é emprego, isso não é trabalho. Eu falei, é trabalho, mãe. Eu vou pro hotel. Então, comecei com recreação em hotéis fazenda. Conheci tanta gente de lá, eu comecei a ter alunos, festas infantis. Olha como eu fazia festa, gente, era maravilhoso. O pessoal, eu falava assim, quer autógrafo? Eu sou a que é da recreação. Então, era muito bom isso. Mas para minha família não era trabalho. Você tem que deixar isso aí e fazer um concurso, minha filha. Tem que prestar um concurso, porque senão você não vai ter futuro. Não entendia nada ainda de empreendedorismo, mas sabia que a vida de CLT não era para mim. E eu achava assim, será que eu estou fazendo a coisa errada? Será que eu tinha que arrumar um trabalho? Mas eu não me via. E eu trabalhava muito, só que não tinha carteira assinada. Ok, passou um tempo, realmente minha mãe me deu uma chamada, porque também eu fiquei muito trabalhando em hotel e passava aniversário, eventos de família. Eu estava onde? Nos hotéis trabalhando. Ela quer vir cá, você tem família, hein? Então você volta. E aí eu dei uma segurada. Namorado terminava comigo. Eu falei assim, olha só, semana que vem a gente vai sair. Aí semana que vem, tem um hotel. Eu ia, dava um mês, ele quer, eu vou terminar, porque eu falei, tá bom, não tem problema não. E eu deixava pra ficar. Isso eu sei que atrasou muitas coisas nessa vida dos relacionamentos. Então, foram diminuindo os tempos de hotel. Eu falei, vou fazer outras coisas também. Comecei a dar aula. E comecei a atender como professora de natação e hidroginástica no estúdio, na Pereira da Silva, em São Francisco. Estou cortando um tempinho. E foi muito legal. Comecei a conhecer outras pessoas, diminuir um pouquinho do hotel, né? Porque também no final de semana tinha igreja, então estava meio deixando de lado. E num período desse, que eu fui migrar para o estúdio em São Francisco, eu falei assim, poxa, eu vou fazer outras coisas aqui. Nesse período, mamãe desenvolveu Alzheimer, e a gente cuidava dela, revezava eu e meu irmão. Minha irmã ficava um pouquinho mais distante, em Friburgo. E a gente começou a revezar, e nesse período que eu estava já em São Francisco com um grupo, a minha mãe faleceu, em 2012. Então foi bem difícil aquele ano. E o grupo da Hidro, que era uma turma maravilhosa, e virou a família da Késia, a Keké, né? Meus alunos, meus amigos e também família. E era muito bom, gente, porque era almoço, era café da manhã, era um bate-volta em algum lugar. E eu comecei a fazer passeio com eles. Eu falei, poxa, eu vou levar essa turma para passear.
E nessa época eu estava fazendo terapia, meu psicólogo na época falou assim, senhorita Késia, vamos sair desse fundo de quintal que você faz aí, se quer que é tu. Vamos criar um nome. Aí eu falei, eu vou fazer? Será que eu tenho esse direito, né? Eu não tinha muita essa crença do merecimento, achar que eu era capaz, era difícil pra mim. E todo mundo implicava muito comigo porque eu era muito alegre. Então eu era a palhaça, era a bobona. Mal sabiam que era o meu dom, o dom que Deus tinha me dado e a missão também de alegrar o ambiente. E aí eu saí do Que é Tu, fiz uma enquete, Facebook, tá? Já saí do Orkut, fui pro Facebook, já modernizei, fiz uma enquete e ali surgiu a Trip K. Trip de viagem K de Kézia. Eu falei, gente, amei, fiz uma logo e em 2018 criou-se a Trip K. Então foi uma felicidade só. Gente, eu fiz a minha primeira viagem, foi internacional. A gente foi para Portugal e Madrid. Se somasse as idades, dava 1000 anos ali, porque foi uma turma. Aqueles idosos maravilhosos. A gente dizia que era Matusa Tour. Que legal, E né? migrou para Que é Tu. Muito bom. E fomos para Portugal e Madrid. Madrid não tinha guia. Era só a Kézia aqui. Eita. Então, gente, eu falei, gente, que máximo. Voltei de lá numa felicidade. Foi incrível, incrível. Posso contar um perrengue Pode chique? contar. Um perrengue da viagem que foi tão maravilhoso que todo mundo esqueceu esse perrengue, mas eu vou contar aqui que à tarde eu falei, vou contar isso lá. A gente comprou e eu tava namorando aquele Expresso do Oriente. Gente, a gente tem que ir nesse trem. E filme Expresso do Oriente, todos assistam, porque nós vamos andar nesse trem. Foi assim, um frisson. Cheguei lá, aí saímos de Portugal para Madrid, a gente ia nesse famoso trem. Quando eu chego na estação, eu falei, meu Deus, cadê o trem? Não é esse trem que tá não, né? Era um trem, gente. O trem era aquele. Eu falei, gente, ia arrastando todo mundo com a mala, ou entrava você na cabine ou era a mala. Comecei a Ó, rir. que ótimo. E o cara atrás, irritado, não sei se era espanhol, português, entra. Eu falei, amor. As malas entupidas na entrada. Olha, falei, Deus, o que é isso aqui? E eu dormi um em cima da mala. Não sei como a gente chegou. Eu falei, que máximo. Não tinha nem como cara pra falar, né? Só que assim, o meu grupo, por se conhecerem e gostarem de mim também, você vê a importância de como você é ponto-chave em mudar situações, em vez de você reclamar e se alegrar, o olhar que você tem para as coisas. Ali a gente tirou de brincadeira. Eu falei, olha só, próximo sua viagem no Expresso do Oriente. E virou piada. Eu falei, vou morrer aqui se todo mundo reclamar. Chegamos no hotel, foi maravilhoso, curtimos a viagem. Isso ficou um perrengue até hoje. E todos eles falam, foi a viagem inesquecível. E eu voltei, eu falei, Deus deu uma missão. E eu não queria fazer outra, porque eu não tinha direito a ser feliz e ter sucesso. Como eu vou fazer outra viagem? Eu fui na terapia, ele, senhorita Kézia, qual é a próxima? Eu falei, calma, voltei agora. Deixa eu respirar. Ele, não, vamos marcar aqui. Eu falei, não, calma aí. E cheio de bloqueio. Vamos fazer. E foi Dubai, Itália. E dali começou. Muito claro para mim do personalizado, tanto que eu sou personal, gosto desse atendimento individualizado, para saber a história da casa, saber a história de vocês. E na viagem foi assim, grupo personalizado, e eu ia junto, porque eu levava alegria para eles. Eles sempre tiveram condição financeira muito boa, mas filhos casam, ficam sozinhos e têm medo de viajar também. Não é qualquer pessoa vai chegar, vamos para Dubai, ficar lá preso, ouvir tantas histórias, eu era essa ponte, né, de levá-los e tirar daquela solidão, daquela vida assim, um movimento, uma rotina social mais animada. E até hoje, quinta-feira agora, nós vamos ter um almoço da Hidro Raiz, que viraram amigos, clientes, e depois a gente virou uma família. É a família Trip K. Ah, legal. Então, eu cheguei, passou a pandemia, a gente ficou afastado, criei vínculo, não deixei eles sozinhos, criei vínculos de encontros online, entrava de cabeça para baixo, falei, vira a câmera, Ai, que olha para legal. mim, peraí, não tô te vendo, então desliga, volta. Era assim, fulano caiu, olha, me diverti, gente. Que bacana. Era muito Tem uma bom. faixa etária? Tem de 84, tem de novo, de 40 e pouco das mulheres até 86 agora, inclusive é meu aluno de personal. Então, realmente é uma família. E a gente se dá muito bem, temos grupos juntos. E então eu descobri que essa era a minha missão. Eu entendi da minha alegria, entendi porque lá atrás
Eu fazia eventos, porque era já preparando para isso. Porque você falou da recreação, Exatamente. Então, tá muito ligado ao que você faz, assim, elevar sonhos, criar memórias. Não é o dinheiro, porque eles podem comprar ali, mas eles querem ser felizes, ele quer estar junto, ele quer se sentir importante, eles querem estar com pessoas, conhecer pessoas, criar um vínculo. Experiência, memórias. E hoje a gente encontra, a gente tem crise de riso quando encontra. Que uma tava no passeio do deserto. Tô enjoada. Eu falei, não vai parar, não. Segura o seu enjoo, porque a gente tá no passeio. Volta, quer dizer, ninguém vai voltar. A gente vai continuar esse passeio. Então, no final, todo mundo ri, se diverte. E a gente tem viagens marcadas para lá. E foi conduzindo assim. E agora, além dessas duas frentes, eu tenho vendo produtos suplementos também para alta performance. Mas eu tenho Café com K. O Café com K surgiu de eu fazer vídeos na internet. Eu não sou muito boa de internet, tá, pessoal? Eu sou mais do contato, do abraço, do olhar. Sinto muita falta disso. E eu criei o Café com K, falando algumas vezes. Eu falei, gente, eu queria fazer presencial. Aí marquei um grupo no Espaço Barcelona. Chamei 12 pessoas, foram 9. Dei um mimo para elas. No segundo já foi no meu play com 30 mulheres. Eu falei, opa, que já não vai dar mais sentado. E hoje eu tenho no dia 30 de agosto, vai ser o Café com K para mulheres na Casa Frois. Então já é algo maravilhoso, onde eles estão, tem várias pessoas, a gente tem reflexões, assim, é um projeto que Deus me entregou e para mulheres eu tenho, assim, muita alegria de fazer o que eu faço. A minha profissão realmente é uma missão e propósito. Eu amo, quero convidar vocês aqui para a próxima viagem, Turquia e também Bariloche. Turquia para abril. Já vê seus clientes e você já leva para abril e Bariloche em março. Tá vendo? Sim. E também personalizado. Você vê assim, ó, tem um cliente seu que gosta de um estilo de viagem, a gente monta para vocês. Então, eu acho isso lindo. Lidar com pessoas é isso, é conhecer as histórias. Eu fui, né, no evento que vocês fizeram no Nó e a gente conhece a história. Eu falei, uau! Encontrei a Roberta na rua, que já fiz conexão com uma menina. Amei as pessoas e é um outro olhar. A gente gosta, a gente levanta outras pessoas, né? No caso, lá fomos muitas mulheres. E esse é o papel do empreendedor. A gente é osso duro de roer. E é impressionante o projeto, né? Do Leste Vale, que começou com o Leste Empreendedor, que na verdade começou com o meu podcast, né? Um podcast chamado Leste Empreendedor, que a intenção era conhecer histórias de empreendedores e as pessoas sempre pensam assim, vamos pegar aquela pessoa mais hypada, aquele que tem muitos seguidores, essa pessoa aqui, cara, levantar o seu canal. E a minha intenção nunca foi chegar e falar exatamente, por isso que era Leste Empreendedor, Leste Fluminense, né? Pegar aqui para falar com pessoas da nossa região. Muito legal isso. Entendeu? Tipo assim, cara, por que a sua história... Não é porque você não tem muitos seguidores, porque a pessoa não tá faturando, sei lá, assim, rios de dinheiro. Não vai ter uma história, não vai ter uma história. Exatamente. Não só uma história, mas também conteúdo. É verdade. Conteúdo. Tem muita gente que você passou, você também já passou lá pelo Leste, viu? É verdade. Que você vê assim, gente, nossa. E aí o Porquê Mulheres, acho que no podcast eu não cheguei exatamente a falar, mas aí eu já vou aproveitar, né? O dos mulheres, porque eu comecei a chamar homens e não iam no podcast. E aí eu comecei a chamar mulheres e iam. Aí foi quando eu pensei, falei, vamos fazer uma rodada de negócios? A ideia começou toda com rodada de negócios, inclusive vai fazer 1 ano. Agora, que foi em agosto. E aí eu comecei a chamar dessa forma. No Instagram, chamei homem, não queria. Chamei mulher, aceitava. Chamei homem, não queria. Chamei mulher, aceitava. Quando chegou na 10ª mulher, que era esse formato mesmo. Contar a sua história. Mulheres que são empreendedoras, mas não vão falar de negócios. Vão contar a sua história e sua trajetória. Cada uma vai ter 10 a 15 minutos para poder falar. Todas as mulheres estavam aceitando. Então, quando chegou na 8ª mulher, eu falei, vou mudar isso daqui. Isso aqui vai ser empreendedorismo feminino. Ponto. Não teve Fechou. como.
Ah, falei, fechou. Fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro. Foram 18 eventos de agosto até dezembro. Uau. Foi quando eu tive a ideia de fazer o Leste Valley, que na verdade é um polo de empreendedorismo feminino. Sensacional. Que hoje temos as representantes femininas, porque antigamente era só eu, né? E aí foi quando me perguntaram, falaram, Pedro, tá, é um polo, e as mulheres? Representando a liderança feminina. Hoje eu tô sobrando. É porque eu sou... Porque são todas, as lideranças são todas, você conheceu, né? Acho que você conheceu, são todas mulheres. E as pessoas sempre, tipo assim, são totais talentos que a gente encontrou e que a gente encontra em cada evento. Você fica assim, nossa, olha só essa história, como é que... Verdade. Gente, Como é que ela tá nossa, aqui? como é que essa... A primeira coisa que pensam é tipo assim, como é que essa mulher não tá estourada? Como é que fulana de tal que tem uma história completamente irrelevante, tem 10 milhões de seguidores e tá na mídia, e essa mulher aqui que tem uma história sensacional de vida, como todas vocês têm, como ela não está? E essa foi a intenção. E essa é a intenção do Leste, entendeu? É dar palco e dar voz às mulheres que provavelmente estariam invisíveis em outros locais. Anônimas. Pedro, e eu Estariam anônimas. quero cortar, e o que você está falando é muito importante. Porque quando eu recebi pelo Instagram a mensagem, eu falei, será que ele olhou o meu Instagram? A gente faz essa pergunta. A gente se questiona. Eu falei, se eu tenho tão pouquinho seguidor, eu sou relevante aonde para ele me chamar? Será que isso é verdade? sim. A gente Olha tá muito bem apegada como nesse é. negócio de Não é? As seguidor mesmo. pessoas pensam assim. Eu falei, vou contar o que... Mas quando eu cheguei lá e vi que ele estava preocupado, que eu achei lindo desse projeto, que ele está preocupado com as histórias e não com os casos, Faturamentos. os cases de sucesso, as pessoas são famosas. Não, é sua história que conecta com a outra mulher, com as pessoas. Porque quando eu chamo para viajar, não tem Decolar, não tem tantos sites que a Sim, pessoa compra sim. ali. Por que ela está vindo? Por que ela está te escolhendo? É. Por que a pessoa... Então a gente pergunta isso. E assim, foi a primeira vez que eu fui. Eu tinha muita dificuldade com questão de grupo de mulheres. E eu tô aprendendo, tá, algumas coisas sendo curadas Sim, também. Né? sim, E quando eu cheguei, eu falei, sim, uau, quantas mulheres lindas, Sim. uma dando força pra outra, porque eu estava nervosa a primeira vez, eu vou falar. Aí cada uma que ia falando, eu falei, eu ia falar aquilo, eu ia falar aquilo. A gente vai se conectando todas com as todas histórias as iguais. histórias. Aí eu brinquei até, eu falei, boa noite, não preciso falar. Sabe o que é legal Porque disso? todas falaram. O legal disso é que não tem o melhor ou o pior. Não Tá tem, todo mundo no mesmo nível. A exatamente. oportunidade é igual pra todo mundo. Isso que é bacana. Acho que faltava um pouco disso. E o lindo Sim, também. faltava, e foi justamente foi essa a intenção. É que, por exemplo, já foi empresária mesmo que tem um nível financeiro alto lá, e já foi microempresária que está começando, e as duas se conectaram, tipo assim, de uma forma que... Então, as histórias vão se conectando, e eu acho muito bacana, porque desde o ano passado para cá, muitas que se descobriram, inclusive. Se descobriram como palestrantes. Eu acho muito legal ver o perfil da pessoa mudando lá, /palestrante, porque foi chamado para outras palestras através daquela com rios. Eu acho muito bacana, não só com relação à história, mas teve casos onde mulheres se conectaram ao ponto de montarem sociedades. Então, eu achei isso muito bacana. E as oportunidades de, tipo assim, eu não vou tirar... por exemplo, lá, tem uma que era dona de um restaurante, que chegava e falava lá, eu não vou no restaurante X, eu vou na fulana. Você entende? Entende? É o nome Sim, da se dona, né? Não se conectou com o restaurante, se conectou com a pessoa. Isso que é legal. E isso que é o diferencial, entendeu? E eu fui convidada, gente, eu quero até falar, aproveitando, eu fui convidada para uma amiga que eu conheci num evento de empreendedores da minha igreja, Atitude em Niterói, e ela me chamou para falar online lá em Portugal, para mulheres que governam, sobre autocuidado. Muito E bacana. Parabéns. na minha igreja, Parabéns. 60 a mais, para eu falar sobre o corpo. Vai ser corpo, alma e coração.
Arrasou. Olha que lindo, vou botar esse barra palestrante, eu gostei. Barra Isso. Tá. É lógico, a gente tem que entender a nossa identidade. Claro. Exatamente. Sabe? Isso é E eu muito fico legal. muito. E vai ser uma das perguntas. Vai ser depois uma no final, algo que eu vou pedir pra vocês. Não vou perguntar, não, Ah. porque vai ser no final, depois que eu vou dizer pra vocês. Mas tem muitas que não aceitaram, porque, inclusive o do Noi, porque o Noi é um restaurante um pouco mais sofisticado, né? Então teve um que falou assim: eu palestrar? É E sofisticado, palestrar- mas a pizza é muito acessível se a E gente a dividir com um é- amigo. Palestrar. É, dá pra... Dá tipo pra assim, todo mundo ir. eu palestrar num restaurante sofisticado desse. Aí eu falo, não, tem muita gente que negou. Muita gente que nega que não consegue se enxergar. E teve gente que viu ali, se enxergou, falou assim, gente, como a minha história foi importante É lindo mesmo. para outra mulher. E já teve casos de me procurarem e falarem do projeto de tipo assim, você não sabe como eu estava precisando ouvir essas mulheres. Sim. Eu tô te falando um caso de pessoas que tinham desistido da vida, Uhum. Que lindo, gente. sabe? E isso Ai, daí grava é a o... história- Hã? Deixar lá. É que O uma quê? história salva a outra, Instagram. né? No Instagram, Uma né? história Isso salva a existe. outra. Uma história Tem um salva- grupo de mulheres lá em Pavuna que toda última segunda-feira do mês a gente se reúne, né? A gente dá algumas palestras de vários temas. Violência, agora é violência de gênero, né? Não falo mais só de mulher. E vários outros temas. Às vezes eu dou a palestra de violência de gênero, né? Que é violência contra a mulher, mas agora a gente tem que falar violência de gênero. Ah, tá. Então, me deparei com uma senhora de 60 anos, que ela viveu tudo isso durante a vida inteira, só que ela não identificava que era isso. Nossa, ela saiu dali libertada. Ela falou que, gente, foi muito bom ouvir isso. E no final ela chorou e a gente fez uma dinâmica, né? Que o esposo dela já tinha falecido já, então não tinha como ela pedir perdão pra ele. Então a gente fez uma dinâmica de... Imagina que eu sou ele, fala tudo que você quer. Ela falou. E Pura, sai né? dali Pura. libertada. Então é muito legal quando a gente consegue ajudar a pessoa a sair dali mais leve. É muito Exatamente. bacana isso. E isso, e tendo um lugar seguro, um lugar Sim, que a gente sim, pode abrir o sim. coração, porque as pessoas Sem hoje julgamento. vivem com aquela capa, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí você chega num cantinho, tá tudo bem mesmo, ela chora. É isso. Exato. E lá a gente conecta histórias. Poxa, eu fico ali pensando, será que eu tenho capacidade? A outra chega, olha, eu fiz isso. Eu falei, se ela fez, eu também faço. E todo mundo abre o coração, Livre. tem essa vulnerabilidade. É ali que a gente se conecta. Ninguém conecta se Pedro chegasse, não viesse para, assim, no mesmo nível das pessoas e chegasse, estivesse acessível às pessoas. Ah, não, ele já faz isso, faz aquilo. As Como é pessoas que eu têm medo vou? de ser julgadas. Tem É. medo, o orgulho, tanta Sim, coisa, né? exatamente. O orgulho cria ponte. Agora eu vou fazer uma pergunta, que é uma das perguntas chaves, que queria gostar, cada uma respondesse rapidamente. O empreendedorismo escolheu vocês ou vocês escolheram o empreendedorismo? Pode começar. Eu acho que foi os dois. Eu escolhi sem saber, ele me escolheu e eu entendi depois que eu tinha sido escolhida por ele. Porque a minha vida inteira me levava para isso. Até contei uma história lá que graças a Deus, assim, eu tive uma vida tranquila com meus pais, de escola, de tudo. Mas eu tinha uma amiga de infância que eu era apaixonada por ela, minha amigona, e que ela não tinha condições naquele período, estava passando uma situação em família. E eu ia pro salão onde eu fazia meu cabelo. Desde novinha já fazia minhas luzes lá. E eu pedi a mamãe para fazer umas tortinhas de morango para vender, para levar ela pro parque comigo. Pra gente sair. Então, isso já era empreender. Sim. Sim. Sabe? Eu não entendi. Eu falei, ver alguma coisa que resolvesse um problema, porque empreender é resolver problema. Não é você levar problemas. Nós não temos mais. Me conectei, eu não tenho meus pais, né? Mamãe foi em 2000, papai... E meu pai foi em 2000 e mamãe foi em 2002. Papai em 2002, mamãe. Então, eu tenho certeza que o empreendedorismo me escolheu porque eu já era dele já. Eu não sei viver sem ele. Faz parte, é uma coisa só. Joy? Como eu contei um pouquinho no início, né? Não era algo que eu idealizava, até pela questão de falar, né? Pai e mãe sempre falam, ó, faz um concurso, faz uma faculdade, você vai se garantir, né? E fui escolhida. Descobri aí uma profissão, né? Que eu não imaginava que existia, né? Como eu falei, achava que era uma pessoa. O nome de uma pessoa.
E Oi, assim, série. Série. Não, cerimonialista. Gente, que nome de pessoa grande é esse? Repete o nome de novo. Quer ser humano. Essa Cerimonialista. foi o máximo. Pode me dizer como é essa pessoa? Ele, não, é uma função num casamento. Você tem todo o perfil. Eu fui, como eu falei, Orkut pesquisar, né? E eu me vi apaixonada por sonhar sonhos, ouvir histórias, ajudar as pessoas a realizar sonhos. Muito lindo. Não só de casamentos, mas de aquela pessoa que sempre idealizou fazer a formatura. Celebrar. E eu vi o quanto é importante a gente celebrar não só as pequenas conquistas, mas os sonhos de construir uma família, de fazer uma idade, né? 15 anos, 100 anos. Ou vamos realizar, sempre sonhei em ser mãe, quero fazer um chá revelação. Então, assim, me escolheu e hoje eu escolhi. Eu não me vejo sem ter, né? De realizar sonhos, ser empreendedora e também transformar outras mulheres também. Né? Muito bom. Eu penso que me escolheu, porque minha mãe, na época, ela vendia doce na porta do colégio. E a gente ia todo animado, empurrar carrinho com ela, colocar lona e vender. A gente ia todo animado. Então, desde sempre, a gente sempre trabalhou com esse negócio de vendas, de tudo. Então, eu penso que o empreendedorismo me escolheu, porque eu sempre gostei de fazer. Aí, quando não era doce, era Avon, era não sei o quê. Então, eu me amarrava. E minha mãe tinha uma pessoa que levava as roupas lá para ela vender. E aí, eu pegava a mala, colocava, batia de porta em porta. E na hora de cobrar também era assim, certinho. Então eu chegava aqui, mãe, todo mundo pagou, toda feliz. Então eu entendo que me escolheu. Muito legal. Você quer fazer alguma pergunta? Não. Karine? Eu Não? quero falar também. Fala. Então, é legal porque muitas pessoas empreendem desde nova, mas não sabem que aquilo dali é uma forma de empreender. As pessoas associam empreendedorismo porque tem gente que não sabe o que é empreendedorismo. Associa muito com quem é empresário, com quem já tem um negócio grande, né? E a pessoa não sabe. Eu, desde pequena, sempre fiz movimentos para tentar ganhar dinheiro. Eu sempre pensei em alguma coisa para ganhar dinheiro. Aquele instinto de empreendedora sempre ardeu em mim, eu não fazia ideia que era aquilo. Eu já fazia muitas coisas. Eu vendia coisa em casa, eu já vendi chocolate, fiz trufa, um monte de coisa. Já fiz recreação, porque eu trabalhava com festa, fazia monitoramento de brinquedo. Tava sempre em movimento. Era pouco, mas era meu. Era um dinheiro que eu movimentava ali. Então, assim, o empreendedorismo me escolheu e hoje eu atuo na fotografia, mas eu acredito que eu não sou fotógrafa. Eu estou fotógrafa porque eu gosto de muitas coisas e eu não acho certo a gente se limitar a uma coisa só, né? Eu estudei psicanálise, me formei, inclusive fiz a minha formatura, eu que organizei tudo. Meu Deus. Dá trabalho, não dá? Tive que administrar Dá bastante a mulherada trabalho. toda, porque a minha turma praticamente eram todas mulheres, né? Tinham 3 homens e eles saíram. Alguns mudaram, um mudou de turma e os outros desistiram no meio do caminho, né? E aí eu tive que organizar aquela galera toda. E uma coisa que a Jaque falou é que ela ficava perguntando, né? Por que sempre eu, né? Por que Deus me escolheu para ser forte? E uma das coisas que eu sempre ouvi desde pequena é que eu era muito atrevida. Eu era muito atirada, eu era muito tudo, né? Que hoje eu até acho legal ouvir isso. Muitas vezes a gente escuta um julgamento e a gente leva para um lado ruim. Sim. Né? E às vezes aquele julgamento não é uma coisa ruim. Às vezes te descreve. É a sua personalidade e tá tudo bem. Eu realmente sempre fui muito atrevida, porque eu nunca aceitava que as pessoas me encaixassem num lugar só. Então hoje eu pego essa palavra e é muito legal. E a questão de corajosa, né? Eu sempre fui muito atirada a tentar resolver as coisas. E há pouco tempo, eu não vou saber dizer quando, porque tem coisas que a gente prefere, né, deixar pra lá. Não ficar contando. Eu tive que cuidar dos últimos dias de vida da minha avó. A minha avó, ela criou a minha mãe, ela fez parte da minha criação e no meio de todas as filhas ali, que ela tinha 4 filhas, eram 4 filhos, um falecido e as outras 3.
eu tive que cuidar da minha bisavó, não era nem minha avó. Eu tive que ser forte mais uma vez. Então, assim, a vida às vezes nos prepara para situações que a gente nem imagina. Então, assim, a cada dia que passa, hoje eu tenho 30 anos. Mas eu acredito que eu já vivi tanta coisa e tem pessoas que viveram muito mais do que eu. E quando a gente se coloca num ambiente como o Leste, que é ouvir outras histórias, conhecer outras formas de empreender, é muito interessante. Porque a gente começa a se ver ali naquela situação e às vezes a gente não sabe como agir quando acontece com a gente. Quando a gente ouve aquela história, a gente fala, caraca, fulano passou por isso aqui e fez desse jeito. Pode ser que funcione para mim, pode ser que não. Então, assim, é uma forma da gente aprender com os erros e com os acertos das outras pessoas. Então, o empreendedorismo me escolheu porque eu nasci com pais separados, não foi fácil. Então, minha mãe me criou sozinha, eu via muito a minha mãe batalhando, lutando para conseguir me criar sozinha. Meu pai morava fora, não morava aqui no Brasil. Então, quando ele retornou ao Brasil, eu já era adolescente. Então, assim, já estava cobra criada, né? E aí, é um instinto que às vezes nasce da gente, de coisas que a gente cresce vendo, observando, estudando psicanálise. Hoje eu entendo que a gente foi moldado desde que a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Então, assim, escutar coisas, mesmo sem a gente perceber, vai nos moldando. Então, o empreendedorismo me escolheu desde aquele momento que eu vi aquelas dificuldades da minha família, dificuldades da minha mãe. Me nascia ali um instinto de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para não ser dependente. Hoje eu sou casada, graças a Deus, já há mais de 10 anos. E tenho um filhinho de 5 anos. Mas eu automaticamente fui moldada a não depender de homem nenhum. Claro que eu dependo, sim, do meu marido. Ali a gente tem uma troca conjunta. Ele depende de mim, eu dependo dele. Nós resolvemos e escolhemos nos unir para dar certo. Eu, independente de todas as dificuldades que passei na minha vida, eu sempre pensei que casamento era coisa muito séria. Então, assim, mesmo que às vezes eu tinha umas desavenças ali com minha mãe, porque adolescente é assim. E eu era aquela adolescente rebelde. Não de rebeldia de bater de frente, de fugir, dessas coisas, não. Pelo contrário, eu sempre fui uma filha muito tranquila. Nunca dei tanto trabalho assim à minha mãe. Eu sempre me preocupei de não dar trabalho para ela, porque ela já tinha outros trabalhos, né, para resolver. E aí, eu pensava, quando eu sair daqui da minha casa, eu quero ir para minha casa com minha família. Porque quando a gente casa, a gente forma a nossa família, né? E os nossos parentes, né? Mãe, pai, vira parente. Não que é uma coisa separada, mas a gente escolhe ali uma nova família pra gente seguir. Porque nossos pais não vão viver a vida inteira. Então, assim, eu sempre tive muito consciência de que aquilo teria que ser uma decisão muito certa. Porque eu não queria casar para voltar de novo, se não desse certo, para casa da minha mãe. Então, é uma decisão constante, diária. E o empreendedorismo me escolheu mais uma vez. Administrar e empreender um casamento, administrar a vida, administrar um filho. Então, a gente acaba aprendendo muito. É verdade, gente. Empreender é pra forte. Muito bom. Empreender não é para... Menino. Não é para qualquer pessoa. A gente amadurece muito. E o interessante você Aprende. falando, Karine, que assim, você hoje sabe a sua identidade. Então, as pessoas podem falar o que elas quiserem. Quando você sabe quem você é, qual o seu propósito, sua missão, Verdade. não importa. Igual Então, você você falou, segue. né? As pessoas, tipo, é muito brincalhona, Exatamente, muito doida, extrovertida. maluca, Doida. palhaça. Eu também, sempre fui muito taxada dessas coisas. E assim, tudo bem, a gente é feliz, a gente tá bem, a gente é tal, outras tal. Por quê? Lá na frente a gente começa a entender o porquê que nós somos assim. E não tem porquê que a gente se moldar ali. Não. A gente não tem que fazer o que o outro. Claro. Porque uma coisa que eu aprendi também, estudando, né, e vendo, percebendo as coisas, é que tudo que é novo para as pessoas é estranho. Se para aquele ambiente é muito, muito tranquilo, tiver uma pessoa muito sorridente, aquilo ali é um defeito.
mas é um defeito para aquele ambiente, porque aquilo é novo para eles. Sim. Então, assim, tudo que é novo vai ser estranho para aquele ambiente, para aquelas coisas. A gente vê muito isso no empreendedorismo. Por quê? Quando a pessoa decide fazer um novo negócio, as startups, por exemplo, umas vão dar certo, outras não. Mas elas vão ser contra ali, de repente, ao mercado de alguma maneira. Então, para que as pessoas aceitem aquele modelo de empreendimento, é difícil. Então, assim, vamos embora, botar para frente. Sim, é porque o que a gente está acostumado com o conforto, né? A nossa mente, o que ela é? A nossa mente, ela sempre busca... A nossa mente, ela sempre busca o conforto, não o desconforto. É porque aí trabalha, Então, né? porque aí, ela quer economizar o máximo de energia possível. Então, E é com todo mundo, não é uma coisa então, que é quando, então, o que o empreendedorismo ele faz? Ele faz o desconforto. O tempo inteiro. Ele faz você gerar um desconforto. E quanto mais arriscado for, mais desconforto ele gera. Com certeza. Sim. Então, eu estava, inclusive, comentando sobre isso hoje, qual é a rotina padrão hoje das pessoas. Acorda, se arruma, Medita. vai lá, trabalha, come, tem uma Netflix em casa, no outro dia, repete, Mesmo. repete, Aham. repete, repete. Sim. E aí, beleza. Aí tem muita gente que pode dizer que isso é rotina. Isso, pra mim, eu coloco eu apelidei de prisão artesanal. Precisão artesanal. É uma prisão que você mesma construiu pra você, porque você às vezes tem uma oportunidade, você tem uma chance ali, aparece determinada e você sabe disso. E muita gente sabe que ela vai conseguir. Mahatma Gandhi não, foi aquele Nelson Mandela, ele fala, inclusive, tem muita gente que não tem medo se achando pequeno, ao contrário, tem muita gente que sabe o quanto que ela é grande, mas ela tem medo desse crescimento, porque esse crescimento vai gerar desconforto. É verdade. Vai gerar. E gera desconforto no geral. Gera conforto primeiro dentro de você. Gera desconforto ao seu redor. Sim. As pessoas... E é sempre as pessoas mais próximas. Verdade. Sempre as pessoas mais próximas que elas se incomodam completamente com isso que você está fazendo. Os nossos pais... os nossos pais, inclusive, claro, porque tem aquele pensamento da proteção, então, porque eles não passaram, porque eles não passaram isso, então eles não querem que você passe. Mas porque eles não têm essa experiência. Mas tem amigos que eles só não querem que você seja melhor do que eles. Exatamente. Você tá E ali, tá pronto. bom, agora Pedro criou um negócio, algo Eu vou, por exemplo, contar, por exemplo, o que aconteceu justamente nesse movimento, que quando era só mulher, quando era só eu no movimento, e aí eu conhecia outras mulheres e outros grupos que inclusive a gente se apoiava, tava tudo ok. Quando eu coloquei mulheres no grupo, mulheres dentro do grupo, a gente começou a causar desconforto e aí foram as outras começaram a se incomodar. E eu achei, assim, é triste isso, né? Porque eu achei que eu ia receber, sinceramente, retaliação de homens, de amigos. Ao contrário, foi completamente ao contrário, de tipo assim, porque me conhecem também, mas a verdadeira retaliação veio das mulheres. Entendeu? Então, assim, teve gente que entrou, teve gente que viu que, não tá ok, não gostei. Fulana de tal saiu. E que bom que saiu. Que bom que saiu, porque e que bom que saiu. Como, por exemplo, a Karine. A Karine, ela entrou no Leste, foi numa conversa. Karine entrou no Leste, foi uma conversa de 10 minutos. Eu não precisei falar muito, ela só falou: quero. E não é que ela falou quero de comprometimento. Comprometimento que tá aqui, tá nos eventos,
tá nos locais, eu falo com ela e tá aqui. Então, por isso que hoje ela tem ela tem as responsabilidades que tem hoje, porque eu acho que lealdade a gente não é, a gente honra não com verdade. palavra, a gente honra com execução. Não, e a gente honra com execução. Então, hoje a Karine, ela tá aqui comigo nessa mesa hoje, justamente por total merecimento, por lealdade e por, inclusive, coisas que ela não sabe de pessoa. Coisas que ela não sabe. Agora é hora. Pedro. Agora é De hora. pessoas que me procuraram para falar dela. Uau, Caramba. muito legal isso. Que vieram falar dela e falou assim: você não sabe o tesouro que você tem ali dentro do teu movimento. Que bacana. Isso é Você não honra. sabe ali, essa menina vale ouro. Não foi só legal. uma pessoa. Aí falou assim: você tá no movimento certo. E aí foi quando que até eu conversei com você, você não parou pra pensar que do nada você começou a receber um monte de responsabilidades. Sim, mas o E mas o que acontece? Só que eu não falei nada, tá, gente? Eu tô Só que falando agora o que- justamente. Olha, Ela não sabia gente. disso. Ela tá falando, tô falando mas isso o que agora. que acontece? Eu tenho muito isso de quando eu me comprometo com alguma coisa, eu quero fazer aquilo dar certo. Entende? Então, assim, eu acho que a palavra não pode ficar no ar. Você tem que cumprir. Eu sou muito disso. E a partir do momento que você não consegue mais, você tem que dar um pause e falar, ó, não dá pra mim. Ponto. Então, assim, a partir do momento que o Pedro me chamou e eu falei, não, eu vou abraçar. Eu vou me doar 100%. Sim. Maravilhoso. Pra aquilo dali dar certo. Porque eu acredito que tem um potencial enorme, a gente tá expandindo aí, tá conectando com gente maravilhosa. Vocês estão aqui, não é à toa. Então, assim, eu falei, não, eu vou abraçar o projeto. Porque esse negócio de você dar a sua palavra e sair e não sei o quê, tem que ser sincero. Quando a gente trabalha com sinceridade e lealdade, tudo flui, gente. Só pra vocês terem uma ideia, a gente começou esse movimento com uma pessoa, que era eu, depois entrou a Vanusa, que é a cofundadora junto comigo. Foi quando eu fundei o Last Valley, aí eu chamei a Vanusa, que não tinha nem entendido direito o que eu tava fazendo, e ela, tá, bora. E hoje já são 18 pessoas, 18 mulheres. Isso que é legal, quando Na a gente liderança. acredita na... Tô te falando 18 mulheres na propósito, né? liderança. Eu tô te falando isso. Eu tô falando isso, começou em janeiro. Nossa, cresceu muito. Não, e esse negócio, Começou em janeiro. esse negócio Porque de... quem olha pra gente acha que, tipo assim, nossa, já tem um tempo. Parece. Parece que já tem um tempo. E não, mas por quê? Quando você empreende, quando você arrisca, porque tô te falando de arrisca, a gente tá fazendo eventos toda semana. Tem uma visão, né? Toda semana. Então, a visão. Então, assim, e elas totalmente comprometidas com a causa. De ver mesmo. E o legal é que, igual você falou, toda semana tem um evento. Então, quem é visto é lembrado. Sim. Se faz um evento uma vez no ano que vem outro, como que você vai ser lembrado? E ó, eu daquilo? vou te falar, desde que eu entrei, todos os eventos que eu estive presente, nenhuma... Claro que repete uma ou outra, mas sempre tem mulheres novas. Novas. Isso é legal. Sempre. Oportunidades. Então, essa é a intenção do Pedro, é trazer mulheres A a ser intenção do vistas- leste de você, porque eu... do leste é trazer sobro e hoje, dar gente, eu visibilidade para essas mulheres de verdade, não é uma coisa que é da boca para fora. Eu não posso deixar de falar, inclusive, do W10 Studios, que é esse estúdio aqui, que abraçou A ideia. completamente a ideia de fazer as modificações, inclusive ali, ó. Eu cheguei aqui com um monte de ideia aqui, falei, ó, quero desse jeito, desse jeito, e ele foi lá e abraçou. Então, Muito bacana. também As muito... parcerias, né? Sim. Agora, pra gente poder finalizar, que já passou 2 horas, Meu Deus, já tem tem tudo. Uau, esse papo tá bom. quero finalizar, que eu queria que vocês deixassem uma mensagem, tá? Vocês, ali, para aquela câmera ali, vocês duas, e vocês para aquela câmera ali. Como eu falei, diversas vezes entraram em contato mulheres que desistiram de palestrar. Entraram em contato comigo já mulheres que desistiram de empreender. Infelizmente, já teve 2 casos que chegou até mim que chegaram a tentar acabar com a sua própria vida por questões de problemas.
Então, eu queria que vocês deixassem um recado para essas mulheres que estão pensando em desistir. Pode começar, Joy, naquela câmera ali. Vamos lá. Eu não sei o que você vem passando ou você já passou. Mas lembra de uma coisa. Você tem um Deus lá do alto que te ama, que te honra, que te justifica. Quando você clama a Ele, Ele vem de uma maneira extraordinária e te justifica de uma maneira grandiosa. Então, confia, conte tudo que tem dentro de você para Deus, ali no seu cantinho, você e Deus. Que eu tenho certeza que quando você sair dali, abrir a porta do teu quarto e ir para fora, Deus vai te dar uma coragem, uma garra, uma determinação tão grande que quando você se deparar com aquela situação e você enfrentar, você vai falar, como que eu fiz isso? Deus vai falar, fui eu. E eu tenho certeza que Ele vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas. E até aquilo que for para dar errado, vai dar certo. Nossa, Jaqueline, naquela câmera ali. muito bom, né? Então, o que eu tenho pra dizer pra você, que hoje tá pensando em desistir e que acha que nada do que você faz dá certo, ó, dá certo sim. Tenha foco e fé e coragem. Dá o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, tudo acontece. Só basta um passo pra você continuar. Então, não desiste não. Continua a caminhada e tenha fé e esperança naquele sonho que tá aí, ó, engavetado. Tira ele da gaveta e já coloca pra fora hoje mesmo. Lindo. Vamos lá. Bom, eu tenho certeza que você que tá aí ouvindo essa mensagem, você mulher, com tantos questionamentos, com tantas histórias e situações difíceis talvez que você esteja enfrentando, achando assim, aqui é o meu fim, é daqui eu não consigo passar. Acabou. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Então continua, persevera. Há luz sempre depois do túnel. Então a gente passa a tempestade, mas vem a bonança. Tem momentos difíceis, eu tenho certeza. Na minha vida foi assim, são tantos momentos que a gente passa. Tem o dia colorido, tem o dia cinza. Talvez hoje você esteja no dia cinza, querendo desistir da vida, do negócio, dos projetos que já Deus confiou para você. Mas não faça isso. Dá mais uma chance, é uma vírgula. Continua. Porque um dia, um momento você vai falar assim, valeu a pena. Vale a pena perseverar, vale a pena continuar. Então eu te convido a não desistir. Eu te peço, não desista, continue. Não deixe seus sonhos ficarem num cantinho, porque eles ainda vão nascer e vão florescer. Tem uma sementinha que foi plantada aí no seu coração e você sabe o que eu estou falando. Então, deixe ela florescer. Vai chegar o seu tempo, há tempo para todas as coisas. Um beijo e tamo juntos. Então, eu aprendi em um livro que existem 2 caminhos, o fácil e o difícil. Você tem total autonomia de escolher qual caminho você quer seguir, certo? O fácil, ele vai te levar a vários lugares muito bons, mas que não te leva ao seu propósito. O mais difícil, ele vai te levar aonde você precisa estar. Você vai encontrar o seu propósito e dentro dele você vai conseguir viver em paz. Então, assim, se hoje, eu não sei o que você está passando, tá difícil, é assim mesmo. É ali, no difícil, que você consegue se desbloquear, que você consegue aprender, é nos desafios que você se fortalece e alcança o que tá ali, ó, dentro do seu coração. Então, não desiste não. Muitas pessoas que cresceram hoje vieram de baixo, tudo que elas passaram só fortaleceu para que elas hoje estão lá em cima. Quando você vê numa rede social só a vida boa, você não sabe o que está acontecendo no bastidor. Então não se compare. Tá difícil? Continua, porque é ali que é o caminho certo. Legal. Isso aí, gente. Então, e aí, gostaram, meninas? Maravilhoso. Amém. Que bom. Então, olha só, gente, não deixe, tá, de seguir elas também nas redes sociais. Aproveite e deixe suas redes sociais, né, tá, para poder se conectar e no Leste Conexão também,
Tá bom, gente? Então, vamos lá, meninas. Falem as suas redes sociais, como fazem para entrar em contato com vocês. @Kézia Daut e a Tripk Viagens e Eventos. Siga lá. O meu é fotógrafa.Karine Rangel. Joy. O meu é Joy Souza Cerimonial. O meu é Jaqueline Andrade. E tem o jr.consultoria. São dois. Tá bom. Então, gente, obrigado e até a próxima. Muito bacana.